Gente, os tempos são difíceis, mas vamos responder a um vídeo recentemente colocado no canal do pastor Silas Malafaia com esta ênfase: estamos vivendo um tempo espiritual nefasto. Eu estou aqui com a minha cara de cansado porque hoje eu tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca. Na qualidade de profissional da saúde, né, psicólogo e professor, a gente acaba entrando como prioridade, né? No caso dos professores é aquela bondade maldosa, porque julga-se que professor é vagabundo, sendo que a gente nem final de semana tem tido. E aí anteciparam a nossa vacina porque vão querer forçar a volta presencial às aulas, sendo que os jovens e adolescentes e crianças não estão vacinados, né? Mas em meio a isso tudo nós temos o falso profetismo em voga, em alta e em mentiras no país. E vejamos então o que o pastor hoje lançou no seu pequeno vídeo de menos de 3 minutos e infinitas mentiras e verdades adulteradas que são mentiras. Olha só. Povo abençoado do Brasil, Renan faz um pedido ao jogador Neymar. Eu faço 2. Vamos então ao pedido do hipócrita, que pra palhaço não falta nada. Já começa aí. O cara, ele fica sistematicamente desrespeitando as autoridades constituídas do país. Porque é engraçado, esse povo exige respeito. De ontem para hoje foi uma chorumela bolsonarista, porque maltrataram a Nise Yamaguchi, até inventaram que ela sofreu racismo por ela ter feições, por assim dizer, orientais, japonesas. Na verdade não houve nenhuma menção a isso, e ela se mostrou uma exímia médica, mansa tanto quanto mal intencionada. E o que eu tirei, a conclusão a que eu cheguei vendo ontem toda a sessão da CPI, onde a Nise Yamaguchi fez o seu depoimento, é que ela pode até ser uma excelente oncologista, mas ela está cometendo o crime de se meter em seara alheia, porque na especialidade dela lidar com o vírus, com pandemia, com questões coletivas, já começa aí, ela deveria ter a humildade de saber que em lidando com câncer, ela poderia mexer com paciente por paciente, porque cada caso é um caso, e talvez até as teorias orientais, teosóficas dela, ocultistas dela, funcionem sim para cada paciente, mas isso não funciona quando você tem de fazer uma intervenção no imenso coletivo que é o Brasil. E aí a Luana hoje deu um show, mas o Malafaia não vai te falar de nada disso. Ele vai, como hoje a CPI foi um sucesso de show de ciência da doutora Luana, aí ele vai desviar sua atenção disso tudo nesse dia para focá-lo nisso agora. Mas antes é isso, ele está chamando o senador Renan Calheiros de palhaço, né? É claro que os palhaços são dignos de todo respeito, mas é que na boca do Silas Malafaia, palhaço é coisa de somenos, é coisa vil, é coisa abominável, e ele está rebaixando o senador Renan Calheiros, que tem lá seus problemas pessoais. Até porque nós não moramos no paraíso, né? Mas depois eu falo mais disso pra você. Olha o que ele vai falar de quem ele chama de palhaço. Que é um dos chefes do circo da CPI. Vamos ver o cinismo desse cara. Ele tá chamando a CPI de circo. Gente, a CPI tá me surpreendendo. Porque os senadores, aos pouquinhos, eles estão chegando nos eixos e eles ontem entenderam o seguinte: ó, isso aqui é CPI. Isso aqui é lugar de se interrogar, de se investigar. Então, acabou o show, acabou as palestrinhas, se pode ou não pode, cloroquina, tá? Aquele tanto de gente que eles queriam levar lá, e tem lá o Eduardo Girão, que faz a CPI girar o mundo inteiro para desviar o foco do presidente, tem lá aquele Marcos Rogério, um homem daquele não merecia ser reeleito nunca mais na vida dele. Eu fico pensando, o que é aquele ser humano na intimidade? Né, nas suas relações pessoais, porque ele faz um teatrão para defender o indefensável. Temos o presidente junto com o Silas Malafaia que não respeitam ninguém. Esses caras não respeitam ninguém. Ó, você acabou de ver ele chamando um senador de palhaço. Ele, um pastor, precisando da autoridade pública nomeada e eleita senador, mas ele simplesmente chama o cara de palhaço. Ele vai desqualificar todo mundo, chama a CPI de circo, né, e não está tendo circo ali. O único circo que eu vejo montado ali é dos senadores pró-Bolsonaro, que eles estão tentando defender o que nem o diabo mais quer defender. E Deus que está vendo o show, falando: é isso que vocês querem, meu povo? É disso que você gosta, Silas Malafaia? Foi por isso que vocês lutaram
por esses homens malandros, por esse homem que de ontem para hoje chamou a jornalista Daniela lá da CNN de quatro patas, desqualificando-a em nome de uma notícia que ele entendeu errado e que o seu gado entendeu errado e passou para ele? Você gosta de um presidente que fala que a jornalista queria dar o furo? Você gosta de um presidente que manda você comprar vacina com a tua mãe? Você gosta de um presidente que fala que não precisa de Bolsa Família, não é só pegar dinheiro emprestado no banco? É disso que vocês gostam, povo meu e Silas Malafaia? Olha aí, ele desrespeitando as autoridades e chamando a CPI de circo. A CPI está maravilhosa. Se você tem tempo e jeito, ou se faz parte das suas funções, assista a CPI na íntegra, que você até aprende com as brigas dos senadores entre eles ali, mas a CPI como um todo está maravilhosa. O senador Omar Aziz tem sido um exímio presidente da sessão, se compadecendo de situações, pontuando outras situações, e as coisas estão sendo muito interessantes, né? Mas vamos ver o que ele vai falar do Renan. O pedido que ele faz ao jogador Neymar. Vamos lá. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Isso é brincadeira, gente. Olha onde esses caras chegaram. Sabe, é um negócio assim absurdo. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a Taça Libertadores da América, que entram jogadores aqui, jogadores brasileiros vão para outras nações. Vamos acabar com eliminatórias da Copa do Mundo. Isso é uma palhaçada. Governador Dória, deixa de ser cretino e cínico. Esse Renan, esses caras já passaram do limite. Então vamos lá para as coisas que ele está falando que parecem verdades tão enérgicas que elas são faladas, né? Claro, ele vai até mencionar aí, a Globo é uma empresa e ela tem interesses empresariais nisso tudo, como ele tem interesses empresariais em estar tentando defender o governo Bolsonaro. Afinal, o governo Bolsonaro é o governo que está dando vida boa, não só para as Forças Armadas, como para as Forças de Segurança, como para os pastores corruptos que, em nome de Deus, estão deixando o mal se alastrar em outros lugares, corrupções em outros lugares, porque não há corrupção na Petrobras, mas há corrupção na Codevasf. Não há corrupção no sentido de dar empregos para amigos naquilo que você consegue enxergar, porque o Bolsonaro só está dando dinheiro para os seus amigos, incluindo o Pazuello, que ontem, na cara do Brasil, ganhou um ministério só para ele escapar da punição do Exército e aonde esse país vai chegar no quesito autoridade, né? Imagine se fossem outros partidos e outros presidentes. O Brasil estava parado. Que pouca vergonha! Criaram um partido para proteger os amigos. Pois isso o Bolsonaro fez ontem, mas Deus está lá do céu olhando o circo e dizendo: é isso que vocês gostam, povo meu? Foi isso que vocês elegeram, meu povo? É essa roubalheira? Cada general que trabalha para o presidente Bolsonaro está ganhando o dobro. Ele poderia dar emprego para outras pessoas, já que os generais têm os seus salários de reformados. Mas ele está dobrando, mas não é dobrando assim de um salário para dois, não. É de 30 mil para 60 mil, de 30 mil para quase 80 mil. A coisa está assim, desavergonhada, mas Deus está olhando do céu e falando: é isso que vocês gostam, meu povo? Até onde vocês vão suportar a ensandecência escondida pelos gritos do falso profeta? Porque é isso que ele está falando aí. Estava dizendo, as empresas vão brigar porque elas são empresas. Agora, olha só. A gente pode criticar a Globo no que a gente quiser, mas no ano passado o que a gente viu? Olimpíadas sendo canceladas, a gente viu os grandes jogos sendo cancelados, Campeonato Brasileiro sendo cancelado. Aí depois no final do ano começou a voltar alguma coisa, mas nós vimos o clamor de jogadores e até de técnicos. Nós tivemos o caso aqui, se eu não me engano, foi o técnico do América pedindo para cancelar isso. Ou seja, há um clamor nos jogadores também que fica ali entre lucrarem e ficar trazendo vírus. Mas aí o que ele faz? Ele traz o mau exemplo. Porque teve aí, eu não entendo muito dessas questões dos jogos, né? E nem a gente precisa entender para acontecer esse cara, mas teve aí no máximo amistosos, treinamentos para a Copa, que são jogos que não chamam a atenção do público. Agora, a Copa América, ou a chamada Cepa América, vai causar aglomeração, porque a população que não entende do que está acontecendo acha, por exemplo, a metade que tomou
A metade dos 10% que tomaram a primeira dose da vacina vão se achar na licença de fazer aglomerações como eles têm feito em aeroportos, em igrejas e etc. E aí, Copa América aqui no Brasil, sendo que ela foi cancelada na Argentina, ou seja, ele vai comparar a situação presente com algo que aconteceu no ano passado e ainda aconteceu sem público. O problema é que a Argentina e a Colômbia discerniram que a coisa está feia e o Brasil acaba de receber a cepa indiana que se multiplica demoniacamente, e aí o presidente que zomba das vacinas, que fez um pronunciamento agora há pouco, chamando as medidas de proteção à Covid, de comunismo, de cortar sua liberdade de ir e vir, que ele não vai permitir que o povo fique preso. Ele vem com esse falso discurso de liberdade, que é um discurso para te fazer livre para morrer. Foi o discurso do presidente agora há pouco, graças a Deus, abafados por um imenso panelaço que aconteceu em todo o país. Mas aí, o Malafaia quer comparar o momento atual com as exceções que estavam havendo no ano passado. Porque independentemente da Globo estar mostrando a gravidade da transmissão da Copa América, porque parece que está com o SBT, a Copa América, a questão é estranho que o senhor presidente da República, que ridiculariza tudo que tem a ver com o combate à Covid-19, ele mesmo abra o país, sendo que outros 2 países disseram não dá, neste momento não dá. O Japão fez isso em relação às Olimpíadas, a Globo fez isso em relação às novelas delas. Tanta coisa que poderia dar lucro foi sendo cancelado e tendo outras medidas. Só que neste momento, a Copa América poderia ter sido adiada. O Bolsonaro poderia falar assim, vamos deixar isso lá para setembro, né? Mas não, ele para afrontar, ele aceita tudo agora, já cria o discurso da vítima, é só porque é o presidente, então eles estão implicando, não é implicando, não é porque neste momento o Brasil está entrando numa terceira onda de uma cepa que a gente não conhece direito, sendo que nem da segunda onda ele saiu. Não sei se você sabe, na data de hoje nós tivemos quase 2.400 mortes só por Covid, fora as outras doenças, e é num cenário desse que se vai abrir o país para receber pessoas de outros países, naquela transação em vários estados. Né? Até o Zema, que é um bolsominion, a mineira, disse, aqui não vai ter jeito, porque quem tem juízo obedece o bom senso, e não a loucura de um presidente, e nem o falso profetismo de um pastor. Né? Então ele vai vir com essas firulas todas, que teve isso, que teve aquilo, ele está falando de situações passadas. Cada situação tem de ser avaliada. Qual é o grande erro de Bolsonaro de ontem para hoje? É que ele, sem avaliar nada, liberou. Aí quando ele ouviu as críticas, ele reuniu com os ministros, todos os meus ministros apoiam isso, assunto encerrado. E aí temos um crime, outro crime bem na nossa cara. Cadê o ministro da Saúde, que é um exímio cientista, mas omisso em relação a Bolsonaro? Vale tudo mesmo contra o suposto comunismo? Vale proteger bandidagem de presidente miliciano e de pastor, profeta, protetor de miliciano com muitos outros pecados ocultos que Deus um dia há de desmascarar? Vale? Então não desvie o foco com essa gritaria do Malafaia. A gritaria é para desviar o seu foco. Preste atenção no foco da gritaria dele para você voltar ao centro. A gente precisa acabar com essa corrupção institucionalizada. Porque eles podem falar dos presidentes passados, não estão mais no poder. A institucionalizada é essa agora que saiu dos quintos dos infernos, dos recantos das milícias do Rio de Janeiro, se prostituiu com o exército e as igrejas e agora está aí, sendo o trono de Satanás. Com um pedestal do exército, o outro pedestal exército, Forças Armadas, Forças de Segurança e as igrejas evangélicas. Isso é diabólico, olha só. Olha o barulho do diabólico, Globo, você não tem vergonha na cara não, Globo? Vocês perderam um monte de coisa e agora são contra a Copa América só pelo interesse, porque a Copa América está na mão do SBT. Mas eu tenho um pedido a fazer ao jogador Neymar, que ele tem uma influência. Neymar! Antes de ele fazer o pedido ao jogador Neymar, a gente precisa entender isso. Nós não estamos no paraíso. Claro que tem interesses empresariais por parte da Globo, como eu já disse antes. Há interesses de todos os lados. Nós estamos numa terra amaldiçoada, né? Porque tudo que eu falar aqui de teor político, psicológico e sociológico vai ter a fundamentação na fé em Cristo Jesus, que nos deixou claro que o mundo jaz no maligno e quem crê nele já passou da morte para a vida, mas é um processo feito no mundo caído, de maneira que as nossas melhores obras elas estão acontecendo em meio à lama do pecado que virou a existência.
né? De maneira que ao invés de eu ficar apontando pecados dos indivíduos, eu preciso apontar estruturas e mostrar possibilidades de libertação. E aí, nesse sentido, nós não estamos no paraíso. E aí as pessoas vão agindo por conveniências, não é porque a gente age às vezes por conveniência que a causa em si não deixe de ser justa. Ou seja, se realmente há interesses escusos da Globo, não importa. O que importa é que neste momento mesmo, de verdade, não seria prudente ao Brasil receber jogadores de outros países naquele entra e sai, porque são voos, são um monte de coisa. O presidente se recusa a fechar o país como os outros fizeram, num momento muito grave da pandemia. Eu estou te dizendo, mais de 2.300 pessoas, quase 2.400 pessoas morreram de ontem para hoje de Covid, subnotificado, porque são mais, né? Apesar das mentiras que rolam em cima disso aí. E aí, não adianta ele ficar fazendo essas comparações, porque independentemente dos motivos escusos, como ele também tem motivos escusos, a gente tem que ver o seguinte, em meio aos motivos escusos, o que é justo? É nesse momento ser igual a Pilatos, olha, eu não estou entendendo nada dessa briga dos judeus aí, mas deixa eu conversar com o réu. Ele vai tentar conversar com Jesus, a mulher de Pilatos tem um sonho que muito a perturba, e Pilatos tenta no meio das impurezas fazer o que é menos impuro possível, né? Por isso que a ele não foi atribuída nenhuma culpa, mesmo a gente falando que ele lavou as mãos, Jesus disse foi para os judeus, vossa morada ficará deserta. Mas para a mulher de Pilatos que sonhou com Jesus, houve chance, houve salvação. É isso que o pastor não sabe fazer no meio de uma epidemia, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Ele vai se sujando mais ainda em nome das suas conveniências pessoais. Porque olha o que ele vai aconselhar o Neymar a fazer. Faz um pedido para o Supremo Tribunal Federal julgar os 10 inquéritos contra Renan Calheiros. Faz um outro pedido. Dos 11 membros da CPI, 6 têm inquérito no Supremo Tribunal Federal. Olha só. É verdade que o Renan tem inquérito, que os outros têm inquérito. Inquérito não significa condenação. Inquérito vem de inquirir, de perguntar, de investigar. Ou seja, eles estão sofrendo inquéritos, eles estão realmente sendo investigados. O Renan, inclusive, foi inocentado de alguns do ano passado para cá, né? Os outros senadores, todo homem que mexe com a coisa pública, no caso ali dos senadores, que são homens que ele está citando, eles têm inquérito, eles têm questões a responder na justiça. Agora, a questão é provar. Lembra da Gleisi Hoffmann, que era tão ridicularizada no governo Dilma? Foi inocentada de tudo. Inocentada de tudo, porque a Gleisi é uma pessoa íntegra dentro da sua ideologia. Não é porque eu não gosto da ideologia dela, que você não gosta da ideologia dela, que ela tem que ser Satanás, né? Esse aqui, dentro da ideologia que você gosta, ele é corrompido e Deus sabe disso? Porque eu preferia ser visto como corrompido pelos homens e olhando para o céu dizendo, o Senhor sabe quem eu sou. Agora, ele não tem coragem de dizer isso para Deus não, porque ele sabe que Deus sabe quem ele é. E aí ele está apontando o Renan, os 7 senadores, são pessoas que vão responder. Não quer dizer que elas sejam pessoas culpadas, criminosas, porque enquanto ele te aponta os senadores, ele não te conta, por exemplo, que ele não estava. Ele não te conta que ele apoiou o Eduardo Cunha, um homem podre. Ele apoiou o Eduardo Cunha, tirando a ex-presidente Dilma, que anda livre, leve e solta por todo o país, porque ela não tem nada a dever à justiça, anda sem medo de ser morta, né? Mas aí, quem é que ele apoiou para tirar essa mulher íntegra? O Eduardo Cunha, que saiu da cadeia, né? Por vingancinha, porque tiveram que soltar o Lula, porque também o Lula estava sendo julgado de maneira errada. E aí agora, de ontem para hoje, eu vejo as hostes bolsonaristas, porque são hostes, né? Quase principados e potestades, postando frases de Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha agora virou o conselheiro espiritual das hostes bolsonaristas, né? As últimas manifestações Eduardo Cunha, Fernando Collor e Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, vocês falavam tanto de amigos de bandidos, né? Estão vendo aí esses amigos bandidos de quem mesmo? E aí ele não conta isso para você, ele vai apontar os inquéritos dos senadores, mas não conta as condenações de Eduardo Cunha, não conta as condenações da maioria das pessoas que aprovaram o impeachment da ex-presidente Dilma, que a maioria nem está na política mais, gente podre, gente corrompida, né, como a tal de Raquel, aqui, deputada estadual de Minas Gerais, ficou sim, sim,
sim, a mulher nem deputada mais é, que estava lá podre na saúde no interior aqui do estado onde eu moro. Então, essas coisas ele não te conta. Ele não vai te contar do Salles, que ontem e hoje está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal, que viu crime cometido e já era para esse cara ter saído do ministério, mas o presidente o sustenta nas suas corrupções, porque para Bolsonaro matar índio não é crime, invadir território indígena não é crime, explorar ouro ilegalmente não é crime, e mandar árvores para fora, que escandalizou até os americanos, até os estadunidenses ficaram escandalizados com o Brasil deixando o seu ministro do meio ambiente lhe mandar madeira, mandar devolver e denunciar ao presidente. E isso o pastor não te conta. Ele vai ficar apontando os senadores que estão fazendo um excelente trabalho naquela CPI. Por isso, não acredite na gritaria. Vá lá ver a CPI que você vai se maravilhar. Mas olha só o conselho que ele vai dar ao senhor Neymar. Vamos pedir para botar isso para fora, porque esses caras não têm condição moral nenhuma de estar numa CPI. Cínicos, inescrupulosos. Neymar, apela aí a tua influência. O Supremo Tribunal botar para fora e acabar com a raça desses cretinos. Primeiro que ele está falando uma lorotice danada, porque o Neymar não é advogado, o Neymar não é procurador-geral da República, o Neymar não é promotor de justiça, o Neymar não faz parte do Ministério Público, então o Neymar não tem o poder de pedir isso ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal ele só pode ser incomodado formalmente por meio do Ministério Público, por meio do outro poder que entra pedindo alguma coisa. O Neymar pode ser bilionário, não tem nenhum poder acerca disso. Mas quando ele faz isso é porque ele quer contrastar Neymar com o Supremo Tribunal Federal. Como se o Neymar, mesmo sendo um exímio jogador, como se ele fosse um ser humano maravilhoso. Neymar deve bilhões à Receita Federal, vocês esqueceram? O pastor esqueceu para defender o ídolo dele, né? Então ele está te contando uma mentira, está te convencendo por meio da mentira, porque Neymar não tem poder nenhum de fazer isso. Agora, o que o Renan pediu ao Neymar foi para conversar com as pessoas do meio dele, dos jogos, talvez até ao presidente, para o presidente desistir da ideia. Isso qualquer pessoa da população consegue fazer, porque o presidente foi eleito pela população. Agora o Supremo Tribunal Federal, até para não ficar tendo de trabalhar em função de vontades populares desinformadas, eles não foram eleitos por isso, para que eles tenham um trabalho isento. O presidente tem a obrigação de ouvir o povo. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de ouvir a lei, de zelar pela lei, porque sem lei o país acaba. Né? E aqui não estou falando de lei de Moisés e nem lei de pecado. Estou falando de lei para a existência de uma sociedade. Né? As leis, normas e instituições. O Neymar não tem poder sobre isso, graças a Deus. Já pensou? O Supremo Tribunal Federal se deixando aconselhar por um jogador que deve milhões ou bilhões à Receita Federal e agora virou arautinho de Silas Malafaia, que teve as dívidas ilegais perdoadas pelo presidente criminoso. Tá vendo o pecado e a falta de vergonha bem na nossa cara? Mas aí ele vai nos abençoar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe a todos. É o meu clamor todos os dias, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele não ouça essas orações de gente idólatra e criminosa, porque é gente igualzinho os colonizadores do Brasil, com uma Bíblia na mão e o chicote na outra. É gente que ora a Deus e comete crimes. É gente que fala no nome do Senhor e está surrupiando a sua vida, a sua alma, a sua credibilidade, em nome de um homem, de uma família, de uma trupe de milicianos, de gente que nunca quis o seu bem. Bolsonaro é um homem tão bom às avessas que a única bondade que ele realmente faz é para os grandes, os poderosos, disse para os fracos da sociedade ontem. Não precisa de Bolsonaro, não vai caçar dinheiro emprestado no banco e que quando ele cuida dos estrangeiros, ele cuida de libaneses, de ciganos europeus, de ucranianos, enfim, ele só cuida de gente poderosa que nem precisa dos cuidados dele. Porque ele carrega no seu nome um sobrenome que traz em si as vantagens conseguidas nos acordos racistas de imigração. O que é isso? No mesmo ano em que os escravizados foram libertos daquele sistema demoníaco, a família Bolsonaro chega ao Brasil, se instala aqui,
uma parte vai ficando rica e outra parte vai ficando rica na marginalidade. Porque Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro são homens milicianos protegidos pela igreja, e essa é a grande blasfêmia, e a gente precisa orar todo dia para isso não prosperar. Porque uma árvore má não pode dar fruto bom, de acordo com as palavras de Jesus. Mas avalie por você mesmo e que o Senhor te abençoe em discernimento e não em alienação. Rejeita essa bênção. Fique com a bênção do discernimento no Espírito que está dentro de você. Tá bom? E antes que eu me esqueça, eu te peço, vendo aí o desfacelamento de alguém que poderia ser um exímio homem de Deus, vai se vendendo para a maldade, começou no Espírito e está terminando na carne, aí eu já te peço, se você acha que mais alguém precisa discernir essas coisas, né? O homem que ao invés de pregar o Evangelho fica ridicularizando autoridades, fica ridicularizando quem está sendo investigado, mas esconde quem está condenado, esconde quem está cometendo crime. Se você entende que alguém precisa discernir essas questões no nome do Senhor que nos habita, eu te peço, dê o seu like, compartilhe este vídeo a essas pessoas, ou faça suas tentativas. Se você tomar na cara, não tem problema. Jesus tomou na cara pelo amor e pela verdade que ele era. Então não tenha medo de sofrer pelo Evangelho. Aí, caso você queira acrescentar alguma coisa, explicar algo, ou falar de outras questões pessoais comigo, vá aos rincões particulares das minhas redes sociais, que estão aí na descrição deste vídeo. Eu estou no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Vá lá, converse comigo e a gente vai propondo essa nossa luta silenciosa, que é denunciando o mal aqui e dobrando os nossos joelhos no nosso secreto, que essa é a grande revolução do Espírito em nós, conforme Deus disse a Elias. Se nos dias de Elias ele tinha 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal Sonaro, ele tem muito mais agora, que pode até não se manifestar e nem ter essa gritaria que esse povo sabe fazer, mas eles estão clamando ao Senhor, porque eu tenho feito isso. Então, dê uma passeada por este canal e a gente vai se falando. Muito obrigado.